Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Arthur. Dessa vez para mais uma aula de biologia. Galera, como eu expliquei na aula de química, para aqueles que já assistiram à aula de química, a partir dessa semana eu iria inaugurar uma nova dinâmica na nossa disciplina, ok? Tanto biologia quanto em química. Eu irei disponibilizar as videoaulas, certo? Dos conteúdos que estamos vivenciando presencialmente, para tentar facilitar que aqueles que estejam em casa acompanhem também o que a gente está vendo de forma presencial, beleza? E como está aí na tela para vocês, já está projetado, o tema de hoje nada mais é pertinente do que a gente começar essa nossa conversa, né, sobre o que estuda a biologia. Então, prepare o seu material que a aula já vai começar. Vamos lá. Galera, vejam só. A biologia, olha que legal, é a ciência, né, que estuda a vida em seus mais variados aspectos. Então, por exemplo, é o objeto de estudo da biologia compreender o funcionamento dos organismos vivos. Então, tudo que é vivo ou as relações entre os vivos, né, os seres vivos, é objeto de estudo da biologia. Devido à complexidade da vida, porque a vida é muito complexa, até mesmo para a gente definir vida é um pouco difícil. E aí vem uma pergunta que eu já fiz, né, no início do ano no assunto pertinente. Vírus é um ser vivo? Fica aí na mente de vocês essa pergunta. Então, como a vida ela é muito complexa, a biologia ela pode ser dividida em diferentes sub-áreas, como, por exemplo, a biologia celular, a ecologia, paleontologia, anatomia, fisiologia, evolução, dentre outras áreas que eu vou abordar um pouco mais na frente na nossa aula, ok? Se a gente fosse debruçar sobre o significado da palavra biologia, fica muito fácil a gente definir o objeto de estudo. Isso porque, em grego, biologia vem de bios, que significa vida, e logos, que significa estudo. Ou seja, significa literalmente estudo da vida. Quem já é meu aluno, quem já assistiu às aulas remotas e tudo mais, sabe que eu sempre tenho um apego para que você saiba a palavra, aquele termo biológico, aquele termo científico. Por que isso? Porque eu acredito que isso facilita demais a compreensão daquele conceito, daquele termo. Então, quando você olha a palavra biologia, bio, vida, logia, estudos, opa, estudo da vida. Então, tudo que vem terminação logia, você sabe que é remetendo a estudo, ok? Vamos lá. Então, o que a biologia de fato estuda? Como eu falei para vocês, a biologia estuda a vida, mas a vida é um conceito muito amplo. Se a gente fosse debruçar nas sub-áreas da biologia, a gente vê, por exemplo, que a biologia estuda desde organismos microscópicos, como bactérias, fungos e protozoários, até mesmo os maiores seres vivos do planeta, como, por exemplo, a baleia azul, o elefante, analisando em diferentes níveis. Como assim, professor? Diferentes níveis. Desde o nível molecular, lá dentro das células, passando pelos tecidos, órgãos, sistemas, até mesmo as interações entre diferentes espécies dentro de um ecossistema. Então, imagine um grupo de macacos na floresta amazônica. A biologia ela pode estudar tanto a célula que compõe o corpo do macaco, quanto a interação desse macaco com outro macaco e com a própria floresta em si. O impacto, por exemplo, do homem no meio ambiente também pode ser estudo da biologia. Outro exemplo que a gente pode trazer para nós aqui, para nossa realidade, é, por exemplo, a biologia se preocupa em compreender como funciona e como é o corpo dos seres vivos, incluindo, obviamente, o nosso. Nós, seres humanos, somos animais. Nós, seres humanos, somos seres vivos. Então, a biologia também, estudar biologia também é estudar a si próprio. Ou também como os seres interagem uns com os outros e o meio
em que vivem. E por que, galera, o estudo da biologia é extremamente importante? Pensa um pouco, quando a gente compreende como o corpo funciona, a gente pode o quê? Evitar e prevenir doenças. Quando a gente entende como uma doença, qual é o agente causador dessa doença, se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo, como ele pode atacar o nosso organismo e como a gente pode se prevenir e tratar essa doença, isso é do campo da biologia. E a biologia também nos faz entender por que remédios, como por exemplo, ivermectina, cloroquina, não funcionam para vírus, simplesmente porque vírus não tem célula. Então é muito importante esse aspecto da biologia, que é o estudo do funcionamento do nosso corpo, beleza? Como eu já havia falado, a biologia é uma ciência complexa. Perdão, gente. Deu um déjà vu aqui, perdão. A biologia é uma ciência complexa, tá? E que apresenta uma série de áreas de estudo. A seguir, nós temos algumas delas, como, por exemplo, vou destacar aqui a biologia celular, que se refere ao que? Ao estudo das células, partícula, unidade fundamental do corpo dos seres vivos. A botânica, que tem como objetivo o quê? O estudo das plantas. A ecologia, que estuda os seres vivos em interação com outros seres vivos em um ambiente em que vive. A imunologia, que nos faz entender por que a vacina é tão importante para combater viroses, no geral, tá? Combater sarampo, combater hepatite, combater HPV, combater gripes H1N1 da vida, combater a Covid-19, por que vacina é tão importante. Então, tudo isso são áreas da biologia. E se por um acaso você, uma hora, optar, se quiser optar, por ser biólogo, assim como eu sou, você pode enveredar por algumas áreas, como, por exemplo, meio ambiente e biodiversidade. Nesse caso, o biólogo ele pode atuar no ecoturismo, na educação ambiental, gestão ambiental, saneamento básico. O biólogo ele também pode atuar na área da saúde, como, por exemplo, em análises clínicas, aconselhamento genético, perícia e biologia forense, e também biotecnologia e produção. Nessa área, o biólogo pode atuar na bioinformática, na biologia molecular, na biossegurança, entre outras áreas, tá? Mas aí, vamos focar um pouco em nós. Segundo ano, segunda série do ensino médio. O que se estuda biologia no segundo ano do ensino médio? Primeiro, galera, por que eu estou fazendo essa reflexão nessa nossa primeira aula de retomada? Porque eu acho importante que aqueles que não tiveram acesso às aulas remotas, apesar de que eu sempre friso isso, toda semana eu entrava online, toda semana eu disponibilizava atividades. Então, assim, se você teve o mínimo de acesso ao WhatsApp ou à internet, você teve acesso aos materiais de estudo, ok? Mas a gente sabe que nem todo mundo teve a mesma oportunidade. Por conta disso, eu gosto que a gente reflita um pouco sobre o que a gente estudou até aqui, a estrada que a gente percorreu até aqui. Então, de uma forma geral, as unidades temáticas de biologia no segundo ano são o quê? Categorias taxonômicas e nomenclatura biológica. Eu gosto de dizer assim, no segundo ano se estuda os seres vivos, ok? Desde bactérias até nós, seres humanos. Então, dentro disso, a gente estuda categorias taxonômicas e nomenclatura biológica, que a gente estudou lá no início do ano, né? Os táxons, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A gente viu também como nomear os seres vivos. A gente viu um pouco de filogenia, que é a relação genética entre os seres vivos, a importância ecológica e econômica dos grupos de seres vivos e organização da biodiversidade, os 5 reinos da vida e os vírus. Quais são os 5 reinos, galera? Bactérias, protistas, fungos, plantas e animais. E, obviamente, a gente estudou os vírus, que é um assunto bem pertinente
nessa época em que estamos passando. Então, nessa unidade temática, a gente trabalha conceitos referentes ao quê? A taxonomia, bem como as características gerais dos seres vivos e animais. Então, galera, vejam só. Os seres vivos, eles, para facilitar o seu estudo, eles foram classificados. O que significa dizer isso, professor? Significa que, mediante as características tanto morfológicas, ou seja, a forma do corpo do animal, quanto genéticas, que isso já é uma classificação mais recente, né, pautada na genética, na relação de parentesco genético, os cientistas e os pesquisadores encaixaram os seres vivos em gavetinhas, em caixas. Qual é o nome dessas caixas? Os taxons, que existem 7 taxons no geral, tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Onde o reino é o maior taxon, imagina uma caixa grande. Dentro dessa caixa eu tenho várias caixas pequenininhas. Então, a cada taxon menor, a relação de parentesco é maior. Por exemplo, Homo sapiens, humano. Nós todos somos da mesma espécie. Então, a espécie é a categoria taxonômica mais próxima. Quando eu falo para você que 2 seres vivos são da mesma espécie, eu estou dizendo que eles estão intimamente relacionados entre si. Beleza? E no decorrer também, a gente estuda outros conteúdos, né? Características gerais e ciclo de reprodução dos vírus, que a gente viu em aulas anteriores, ciclo lisogênico, né? O ciclo. Fugiu a palavra agora. Doenças, viroses, saúde pública, a gente viu também. Sistema de defesa e noção de imunologia. Doenças bacterianas, né? No caso, em bactérias. Como antibiótico age. Características gerais dos fungos, a gente viu também. Classificação dos fungos, a gente viu. Relações ecológicas, links e micorrizas, a gente viu também. A gente também viu os protistas, porque os protistas eles são muito associados a parasitoses humanas, a gente também viu isso, né? No caso, os protistas flagelados, os leishmanios, os sarconídeos, os esporozoários. E a gente viu também a parte de botânica, galera, reino plante. A gente viu as criptógamas, briófitas e pteridófitas. Viu característica geral das plantas, a gente viu anatomia vegetal, reprodução vegetal, a gente também viu a importância ecológica e econômica das plantas. E assim sucessivamente. Mas, e hoje, professor? O que, é que a gente está estudando neste momento? Pessoal, vejam só. Aqui, nesse slide, você pode perceber um apanhado geral dos conteúdos de biologia do segundo ano. Então, a gente já passou por categorias taxonômicas, nomenclatura biológica, os 5 reinos da vida e os vírus. A gente já estudou vírus, a gente já estudou bactérias, a gente já estudou os protistas, a gente já estudou os fungos e a gente já estudou as plantas. Então, tudo isso aqui a gente já estudou, né? Seja por meio de aula remota, seja por atividades que eu disponibilizei lá no grupo. Então, o que a gente hoje, nós hoje estamos estudando os animais vertebrados, tá? A gente já viu todos os animais invertebrados. Então, durante as aulas, quando a gente falar sobre animais, eu vou sempre procurar dar uma revisão. Então, eu peço para que você, se estiver presencial na sala de aula, que pergunte se tiver alguma dúvida de algum termo. Porque eu não tenho como voltar a todos esses assuntos. Mas, dentro do assunto que a gente está vendo, vivenciando, eu vou procurar trazer sanar as dúvidas de vocês. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, galera, é isso, né? Essa foi o nosso primeiro contato, né? Essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, ok? Mais uma vez eu peço, na verdade, a paciência e a compreensão de vocês, porque nesse início de ensino remoto pode haver choques entre disciplinas, choque de horários, mas assim, com paciência e organização, a gente consegue alcançar os objetivos, que o objetivo final é sempre a nossa aprendizagem dentro da sala de aula. Ok, galera? Bem, vejo vocês na próxima aula.
Agradeço demais a atenção de todos. Um forte abraço e até a próxima.